Canal 69 na área para falar daquilo que foi o jogo da rodada, né? Palmeiras e Cruzeiro. Ou melhor, Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro foi mandante nessa partida. E, cara, para falar desse jogo, a gente tem que falar de duas coisas. Uma é a postura com que o Cruzeiro vem começando os seus jogos, né? Marcando muito em cima, aquela pressão na saída de bola muito intensa. E o Palmeiras, que nos seus jogos costuma dar a bola para o adversário. Só que esse não foi o caso. Não dá nem para você dizer que o Palmeiras deu a bola para o Cruzeiro jogar e a partir daí o Cruzeiro conseguiu os gols. Não. O Cruzeiro começou uma marcação sob pressão muito forte. Até para quem é acostumado a assistir os jogos do Cruzeiro, até para quem já viu esse Cruzeiro jogar, para quem já esperava essa marcação sob pressão, o Cruzeiro surpreendeu, porque foi muito intenso. Foi acima do que já era praticado em outras partidas. E o Palmeiras não conseguiu jogar. O Cruzeiro conseguiu abrir o placar muito cedo, né? Com 1 minuto de jogo já tinha aberto o placar. E com 4 minutos o jogo já estava não liquidado, porque está falando de uma grande equipe, né? A segunda melhor equipe da América do Sul, que é o Palmeiras. Mas com 4 minutos de jogo, o jogo já estava condicionado ao Cruzeiro conseguir os 3 pontos. E para dizer isso, a gente tem que levar em conta também que o Cruzeiro não vai jogar o Super Mundial. O Cruzeiro vai ter mais uma partida, que é contra o Vitória, antes dessa parada. O Palmeiras, essa foi a última partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro antes do Super Mundial. O Palmeiras viaja e vai disputar lá o Super Mundial. E para o Palmeiras era muito importante essa vitória, porque dá confiança, dá um ânimo e também você diminui ali a diferença para o Flamengo, né? Só que o Flamengo ganhou do Fortaleza, muito bem, né? Diga-se de passagem, né? Por sinal, muito bem do Fortaleza, que já vem mal das pernas. O Fortaleza ele já não está conseguindo desempenhar já algumas rodadas, né? O Cruzeiro, cara, é um time que venceu o Flamengo, vence agora o Palmeiras, e a lógica seria dizer, o Cruzeiro vai brigar por título. O Cruzeiro vai brigar ali até o final pelo campeonato. Bom, porém, a gente tem que levar em consideração uma coisa. E eu já venho falando isso nos meus outros vídeos, que o Cruzeiro está muito bem, o Cruzeiro está se comportando muito bem, né? O Cruzeiro está desempenhando taticamente, fisicamente, principalmente o Cruzeiro está muito bem fisicamente, a zaga do Cruzeiro está muito consistente, né? O meio de campo, para mim, o meio de campo do Cruzeiro é o melhor meio de campo que atua hoje no futebol brasileiro, né? Então, assim, o Cruzeiro tem condições de brigar por um título? Tem. Só que aí a gente tem que colocar na balança que a gente está falando de 38 rodadas e dentro de 38 rodadas tem oscilação. O Cruzeiro vem em 11, uma vitória de 11, uma sequência de 11 jogos sem perder, né? E é esperado que essa oscilação venha em alguma parte do campeonato. Só que o Cruzeiro não tem um elenco para quando chegar essa oscilação, e é esperado que chegue, tá? E aqui não é que a pessoa está torcendo contra, é uma análise que a gente faz em cima do que é o Campeonato Brasileiro. Essa oscilação, ela vai chegar. Seja com uma lesão de um jogador importante. Ontem o Caio Jorge ele se mostrou um incômodo na posterior da coxa. Então, assim, como vai ser gerido isso? Agora você tem a janela de transferências, que você pode ali reforçar ali o time, você pode trazer peças que podem substituir à altura os jogadores titulares, porque hoje o elenco do Cruzeiro não pode. Isso é uma coisa que o elenco do Cruzeiro não pode fazer. E por que eu digo isso? Basta você pegar os jogos onde o Cruzeiro entrou com o time reserva, onde o Cruzeiro colocou o time alternativo. Falta criação,
falta muitas vezes a entrega não falta, mas falta muitas vezes a técnica. Então você vê que é uma equipe que tem um time, tem ali uns jogadores que podem decidir, só que na ausência desses jogadores você não tem uma composição de elenco à altura. E isso faz total diferença para você decidir se briga por título até o final ou se fica ali no meio do caminho. Né? Hoje você tem o Bragantino que está lá em cima da tabela, mas eu já adianto, e aqui podem me cobrar depois, o Bragantino não tem um time, e não vou falar nem do elenco, tá? Estou falando um time, não tem um time para brigar por Campeonato Brasileiro. Tá? Elenco muito menos. Você olha para o banco de reserva do Bragantino, é muito menos. Para o time titular do Bragantino, você já olha e fala, porra, como é que esse time está aí? Só que é um trabalho muito bom do Fernando Seabra, tá? Muito bom. E aqui não quero desmerecer o Bragantino ou falar mal, alguma coisa assim. É uma análise. Só que é nítido. O que eu estou falando é nítido, tá? Tem a questão da boa fase. Quando o time está em boa fase, tudo acontece para o bem. Assim como quando está em má fase, tudo acontece para o mal. Mas se você for pegar taticamente falando, o Bragantino não tem esse time para brigar lá em cima. O Cruzeiro tem esse time, mas não tem um elenco. Né? Não tem um elenco para brigar. Então, se essa oscilação vem para o Cruzeiro, eu acredito que o quanto antes ela vir, melhor. O quanto antes ela vir, melhor. Porque você tem aí o Flamengo que está dividido entre outras competições, o Palmeiras que está dividido entre outras competições, e o Cruzeiro está só na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E como você vai gerir esse elenco nessas duas competições? O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele já disse que ele não vai poupar, ele vai entrar com o que tem de melhor. Só que o que tem de melhor hoje é limitado. Você não pode se dar o luxo de colocar o Caio Jorge para fazer um jogo de titular pela Copa do Brasil lá no Sul e no final de semana tá aqui de titular para disputar um jogo, às vezes, contra o Bahia, contra um time que está lá em cima na tabela. Então, assim, como vai ser feito esse gerenciamento? Mas, dito isso, o Cruzeiro tem totais condições de brigar pela Libertadores. Aí eu garanto, até o final do campeonato, eu vejo o Cruzeiro como um elenco para brigar por Libertadores. Só que eu já disse no outro vídeo, quando você diz brigar por Libertadores, você não pode, em hipótese alguma, repito, em hipótese alguma, falar, esse time briga por Libertadores, mas não briga por título. Porque a gente está falando ali de 4 posições. Então, quem briga por Libertadores, obrigatoriamente, tem que ser colocado como postulante a título, tá? Então, assim, não é favorito. Não é favorito. É postulante. Pode chegar. Pode chegar. E tudo vai depender do gerenciamento ali que vai ser feito em cima desses jogadores. Da janela de transferência. A gente sabe que a janela de transferência ela é um divisor de águas. Ali começa outro campeonato. A gente sabe muito bem disso. Que o time, às vezes, que está muito bem, as peças chegam, até introduzir ali no elenco, acaba que pode ser que comece ali uma oscilação. A mesma forma que time que está mal no momento pode virar a chave, pode ser uma virada de chave com a chegada de reforços, de nomes que dão ânimo aos torcedores e ao elenco em geral, e o time pode acabar mudando e jogando muito bem. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, ele é muito volátil. As decisões que rodeiam o Campeonato Brasileiro são decisões que ela é 880. Vai depender muito do gerenciamento que o staff ali, o técnico vai fazer, que a comissão técnica vai adotar. Mas, dito isso, o Cruzeiro tem totais condições, tá? Totais condições e vem muito bem. Parabéns, mais uma vitória do Cruzeiro. Bela vitória do Cruzeiro. E merece, cara, merece. Caio Jorge está jogando demais. É um cara que aí você pode olhar que daqui umas 2, 3 convocações pode pintar aí o Caio Jorge na seleção brasileira, por que não? Se a gente está falando de uma posição que hoje é carente do futebol, né?
Você tem ali o Pedro, só que o Pedro ele não tem essa movimentação que tem o Caio Jorge. E, assim, aqui não é comparando, tá? Não estou comparando os jogadores, é só uma questão de posicionamento, né? Então, assim, muito bom Cruzeiro. Parabéns, cara. Parabéns. Foi muito bom ver o jogo do Cruzeiro. Eu acompanhei o jogo do Santos, e aqui, só uma pincelada aqui, né? Rapidinho. Cara, o Santos deixou escapar 3 pontos e hoje o Neymar foi determinante para a derrota do Santos. Porque o Santos era superior ao Botafogo até a expulsão do Neymar. E para mim, cara, que vejo o Neymar desde do auge do Neymar, desde quando o Neymar surgiu, você vê a construção da carreira do jogador. E quando você vê o Neymar no Santos agora, ainda que ele consiga ser melhor do que muitos jogadores que a gente tem aqui no Brasil, é triste porque o lance em si, que ele coloca a mão na bola, o jogador do Botafogo, ele acertou a cabeça do Neymar. Acredito eu que se é um Neymar mais rápido, mais físico, o Neymar ele chegaria na bola de cabeça e ali, se não é gol, é pênalti. Só que não. Aí foi nítido que ele tentou fazer ali, não sei o que ele tentou fazer, porque hoje com as câmeras você não vai conseguir fazer um gol de mão e passar batido. Muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu acredito que não é nem culpa do Neymar. A culpa, na verdade, no caso desse jogo, não é nem culpa do Neymar. É simplesmente que a idade chegou, cara. A idade chegou. Assim como vai chegar para todo mundo, o Neymar também chegou. Né? Então, assim, é triste porque é um jogador que, pô, é um dos, para mim, né? É um dos top 10 jogadores do futebol, sabe? Não hoje, mas no geral, no contexto todo, para mim é. E é triste você ver um jogador desse jeito. Não acredito que ele saia do Santos, acredito que ele vai permanecer, até porque nessa situação não tem um clube que vai arriscar contratar o Neymar, porque uma que não é barato e outra que o rendimento dentro de campo ele não está vindo. Fora de campo tem. Né? Aí tá aí, para patrocínios, aumento de patrocínios, 6 vezes o valor que era pago antes, agora é pago por cota de TV, então todas as coisas que só se fala do Santos por causa do Neymar. Mas dentro de campo isso não acontece, né? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. No mais, só agradecer. Se inscreve aqui no canal, por favor. Por favor. Deixa o joinha, beleza? No mais, Deus, o Papai do Céu abençoe. Fui.